Boa tarde, malta, cá estou eu e a Poncha novamente de volta para um vídeo de follow-up ou de seguimento à aventura extraordinária multidias, à jornada multidias que nós tivemos 5 dias e 4 noites a acampar aqui nas montanhas, nos Alpes Suíços. E então, como eu disse, quero fazer um vídeo de seguimento para quê? Para vos falar de lessons learned, ou seja, lições aprendidas. É importante sempre que vão para este tipo de sítios desafiantes, vocês registarem mentalmente o que corre bem e o que funciona, registarem o que não funcionou tão bem, o que correu mal, porque eventualmente há coisas que não vão correr tão bem ou vão correr mal, e para isso criarem uma lista mental dos aspectos que vocês devem melhorar e lá está, são chamadas lições aprendidas. Devem aprender sempre qualquer coisa com este tipo de cenários e então é sobre isso que vai ser o vídeo de hoje. Espero que gostem, já sabem, eu sou o Pedro praticante de Bushcraft e técnicas de sobrevivência. Bem-vindos ao canal Bushcraft Luso, diretamente da Suíça. Ora, então vamos lá às lições aprendidas. Primeira lição que eu aprendi, não é bem aprendi, mas confirmei, tem a ver com ferramentas e tem a ver, nomeadamente, com a minha faca. Okay? A faca que trago à cintura. Podem ver que esta faca é de gume escandinavo, Scandi Grind. Okay? Gume escandinavo, e isto para mim, neste tipo de climas, é uma mais-valia. É uma mais-valia, eu já tinha falado sobre isso no meu vídeo, sobre que características é que eu procuro numa boa faca de sobrevivência. Para mim, é essencial que tenha um gume escandinavo e eu notei uma diferença abismal nesta faca que trouxe para esta aventura em relação à faca que trouxe para aquele acampamento onde eu acampei com 23 graus negativos. Se não viram esse vídeo, vejam também um vídeo que eu tenho onde acampei com 23 graus negativos há uns meses, em dezembro, e nessa altura trouxe outra faca diferente e esta com o gume escandinavo é muito melhor do que a outra que tinha o gume convexo. Portanto, isto é como se vissem a faca de frente. Ao ter esse o gume arredondado no final, assim convexo, tem mais massa na lâmina e então são mais robustas para trabalho mais pesado. Mas tornam-se pouco práticas para trabalho mais de precisão e mais minucioso, como lá está a fazer, por exemplo, feather sticks, com raspas muito fininhas, tão fininhas que acendam com faíscas da nossa pederneira. Como eu já expliquei, uma faca de gume convexo, ao ser, portanto, imaginemos o gume faz isto assim, portanto, é arredondado. Ao ser arredondado, quando vocês colocam sobre um pedaço de madeira, ela vai ter tendência a enrolar e a levantar muito a madeira, ou seja, não é fácil tirar raspas finas e longas ao longo da madeira e não funciona tão bem como o gume escandinavo, que é assim, quase em triângulo. Portanto, ao ser quase em triângulo, se a gente deitarmos a faca, uma das faces fica plana na madeira e conseguimos tirar raspas muito mais fininhas, muito mais longas, e isto torna-se importante neste tipo de ambientes. Eu notei quando acampei com 23 graus negativos com outra faca de gume convexo, tive bastante dificuldade em fazer feather sticks. Os feather sticks que eu fiz ficaram assim mal feitos para o que eu costumo fazer, com raspas demasiado grossas, demasiado pequenas, e depois vi-me à rasca para as acender com a pederneira. Okay? E podia não ter conseguido. Com esta de gume escandinavo, que eu trouxe desta vez, fiz feather sticks espetaculares. Mesmo, parecia manteiga, parecia que a faca deslizava pela madeira como desliza por manteiga. E mesmo a tirar raspas, para além de fazer feather sticks, a tirar raspas, não tem nada a ver. E o problema é que neste tipo de climas, vocês por vezes podem estar limitados
quiserem acender uma fogueira a fazer feather sticks ou raspas de madeira que consigam acender com a pederneira, porque pode não haver a sandália disponível. Já me aconteceu várias vezes. Por exemplo, aqui onde eu estou não existe casca de bétula, não há bétulas. Casca de bétula é excelente, acende em qualquer situação por causa do óleo inflamável que ela tem, mesmo se estiver encharcada. É espetacular, mas aqui não existe. Barba de velho, ou aquele líquen que cresce às vezes nos pinheiros, já o encontrei aqui, mas muitas vezes está molhado. Neste momento as temperaturas estão a subir um bocadinho e já há neve que às vezes durante o dia derrete e pinga para aquele líquen, e o líquen está bastante úmido ou às vezes até molhado. Não funciona para acender. As sandálias naturais que eu tivesse encontrado, às vezes houve situações em que não é possível, não há. O que é que vocês têm que fazer? O último recurso, criar vocês a vossa própria sandália com a vossa faca, fazer feather sticks. E eu não me canso de bater nesta tecla. E para isso, principalmente quando a nossa destreza motora pode já estar afetada, podemos já estar ali a tremer com frio e a começar a entrar em hipotermia, uma faca que faça esse serviço muito melhor é uma mais-valia para vocês. E então, para mim, lição aprendida para este tipo de climas, gume escandinavo, e esqueçam o gume convexo. E eu tenho uma teoria para mim que chama-se Scandi Grind, ou Scandinavian Grind, ou traduzindo para português, gume escandinavo. Tenho uma teoria que atribuíram-lhe este nome porque provavelmente, a minha teoria, e atenção, isto é uma teoria minha, provavelmente é o tipo de gume que o pessoal na Península Escandinava, seja Suécia, Noruega, Dinamarca, etc., na Península Escandinava, os povos nórdicos que têm muita neve durante uma grande parte do ano, provavelmente é o tipo de gume que preferem e utilizam mais, nomeadamente, por exemplo, as facas Puco, por exemplo, as Mora, que é uma marca sueca de facas, tem gume escandinavo. Eu tenho para mim a teoria que chama-se gume escandinavo por ser um gume que preferencialmente os povos escandinavos utilizam no norte, e se calhar é por causa deste tipo de situações em que podem ter que fazer feather sticks e outro tipo de funções que podem ser necessárias neste tipo de climas. Okay? Portanto, esta foi a primeira lição aprendida. Segunda lição aprendida tem a ver com abrigo, nomeadamente o nosso sistema de dormida. O meu colchão furou-se. Sim, senhor. Na primeira noite dormi mais ou menos, mas acordei algumas vezes com frio por causa disso. Na segunda noite já não aconteceu. Porquê? Porque aumentei o valor R do colchão, mesmo ele estando vazio, não estando insuflado, aumentei o valor R do colchão, ou seja, o valor de isolamento, colocando, portanto, ramos de abeto ou de pinheiro, uma boa camada, que quando eu me deito lá em cima fico com 10 cm, mesmo ali, uma boa camada por baixo do colchão. A seguir meti o colchão vazio por cima dessa camada de ramos de abeto ou de pinheiro e já dormi espetacularmente, até sonhei, dormi tão profundamente que até sonhei tudo numa destas noites, e portanto é uma situação de recurso. Mas o que eu queria mesmo dizer é importante, e eu às vezes também me esqueço disso, lá está, eu não sou infalível, eu sou humano como todos, não sou infalível, e às vezes esqueço-me disto. É importante que, para além de no vosso sistema de dormida tenham uma cobertura, ou seja, um sítio para dormirem por baixo, algo para dormirem dentro, neste caso o saco-cama, e algo para dormirem em cima, neste caso o colchão, é importante que juntem um quarto elemento que é, por exemplo, uma lona fininha, pode ser nos mais diversos materiais, mas uma lona fininha que proteja o colchão por baixo de perfurações, quando vocês se deitam. Eu confiei que na neve, em princípio não acontece tanto esse problema de perfurações de alguma pedra mais afiada ou algum tronco ou isso, confiei, mas pelos vistos enganei-me. E é importante também, e esta é outra lição, poderia já ser, por exemplo, a terceira lição aprendida, é importante que essa lona fininha seja impermeável. Porquê? Porque é impermeável e ser mais larga que o vosso corpo e que passe para além do colchão. Porque eu reparei, como eu estava a dizer, os colchões são relativamente estreitos, são um pouco mais largos que vocês. E o que me aconteceu, e eu dei conta, é que se nós estivermos a dormir realmente bem, por vezes a gente mexe, estamos ali a dormir, mexemos e não sei o quê, e esticamos e etc. E rolamos para um lado e rolamos para o outro. E eu dei conta que, por vezes,
por exemplo, principalmente a zona dos meus pés, que é mais estreita, por vezes, quando de manhã acordava, estava a dormir com parte das pernas, ou os pés, ou parte das pernas, fora do colchão, com o saco de cama em cima da neve. E eu não dei conta, estava a dormir, não dei conta, porque o saco de cama é tão bom que, mesmo assim, não tive frio suficiente para acordar. Mas o que aconteceu é que depois o saco de cama ficou molhado por fora, e inclusivamente por dentro, ensopou. E na primeira noite não houve problema, na segunda noite não houve problema, na terceira noite absorveu já tanta umidade da neve que, lá está, começou a ensopar por dentro, e na terceira e quarta noite já senti o saco de cama bastante úmido ou quase molhado por dentro. E depois do vosso saco de cama estar molhado por dentro, é uma chatice, para não dizer outra palavra, para o secar neste tipo de climas. Imaginemos que vocês estão a planear várias noites e no final, por exemplo, no segundo dia, o saco de cama está molhado por fora e já está úmido por dentro. E nesses dias não para de nevar, está sempre a nevar, ou mesmo na neve está nublado, o sol não descobre. Como é que vocês vão secar esse saco de cama para o resto dos dias? Portanto, extremamente importante, uma lonazinha por baixo do colchão, que seja impermeável, mesmo vocês rolem e fiquem com parte do corpo fora do colchão, o saco de cama não se molha. Terceira lição, importantíssima. Quarta lição tem a ver no que toca em relação ao fogo e à água ao mesmo tempo, porque nestes climas estão muito relacionados o fogo com a água. Em primeiro lugar, obviamente, tragam sempre um kit de fogo como deve ser, como eu tenho aqui preso ao mosquetão, e que não se separe do vosso corpo, e que tenha vários tipos de acendalhas à prova d'água e 100% eficazes e 100% garantidas de fazer fogo, vários mecanismos de fazer fogo, por exemplo, isqueiro, pederneira, etc. O isqueiro deve estar impermeabilizado, ou seja, vários mecanismos de fazer fogo e várias acendalhas de emergência, porque não é garantido que vocês consigam fazer fogo neste tipo de climas, principalmente se estiver a nevar, uma tempestade de neve, muito frio, poucas acendalhas naturais disponíveis ou nenhumas. Não é garantido que vocês consigam fazer fogo com acendalhas naturais ou inclusivamente mesmo que façam feather sticks. Portanto, obviamente, um kit de fogo como deve ser com vocês, no vosso corpo. Obviamente que só devem usar a acendalha de emergência se for mesmo uma emergência, porque se puderem poupá-la e utilizar recursos naturais, a acendalha natural é o que devem fazer, para numa real emergência terem aquela ainda disponível com vocês. Para além disso, é importante que vocês, obviamente tendo uma pederneira, que é o meio mais infalível de obter faíscas, vocês devem saber funcionar com ela, porque não é, como é que eu ia dizer, é infalível que obtém faíscas sempre, em todas as condições atmosféricas, mas não obtém chama. E faíscas, mesmo que sejam de alta temperatura, não é o mesmo que ter chama direta. E para acender feather sticks ou acendalhas mais difíceis, que estejam meio úmidas, é importante que vocês dominem a técnica, ou as várias técnicas que existem com a pederneira. E eu tenho um vídeo sobre isso, em que falo sobre uma técnica, uma técnica muito boa para acender acendalhas em condições difíceis, ou que estejam molhadas, ou situações destas, climas destes. Ou seja, para mim a quarta lição aprendida ou relembrada seria esta: ter um bom kit de fogo, com várias formas de fazer fogo e várias acendalhas de emergência, e saberem realmente utilizar a pederneira. Quinta lição aprendida. A quinta lição aprendida tem a ver no que toca à gestão do fogo, ou da vossa capacidade de fazer fogo, e à obtenção de água. Vocês têm que ter a noção que muitas vezes a água que vocês vão consumir não vão obtê-la diretamente no estado líquido. Ou seja, vão ter que provavelmente derreter neve e gelo em bastante quantidade. E se não houver gelo, só houver neve, mais quantidade vão ter que derreter. Porquê? Porque enquanto o gelo é 90% de água e só 10% de ar, a neve é ao contrário. É 80% ou 90% de ar, a maior parte é ar, e só 10% ou 20% é água. E por isso, vocês, para derreterem, em primeiro lugar, devem compactá-la para tirar o mais possível os espaços de ar que há entre as partículas, mas mesmo assim, vocês colocam, por exemplo, isto de neve compactada, depois de a derreterem vão ter para isto, um terço, na melhor das hipóteses. Ou seja, vai haver bastante gasto de combustível ou de fogo. E por isso, vocês devem gerir os vossos recursos, nomeadamente este recurso. As botijas de gás com um fogãozinho portátil. E sim, isto é importante porque
dependendo do tipo de aventura, ou tipo de trilho, ou de jornada que vocês vão fazer, nem sempre estão na linha das árvores. Por exemplo, eu na primeira noite dormi acima da linha das árvores, ou seja, tive que cozinhar o jantar nisto. No outro dia seguinte tive que cozinhar o pequeno almoço nisto. Tive que derreter neve para obter água nisto. Depois andei o dia todo acima da linha das árvores e ainda tive que fazer almoço nisto, porque estava acima da linha das árvores. Só ao final do dia, só já na segunda noite, é que já dormi no meio da floresta. Salvo erro, no terceiro dia, quando subi a Jacob's Horn, tive que fazer as refeições, principalmente tive que fazer o almoço e derreter alguma neve nisto durante o dia, porque estava acima da linha das árvores. Só à noite é que desci novamente para o meio da floresta e já pude fazer fogueiras. Ou seja, não quer dizer que, dependendo da jornada que vocês façam, podem ter que ter uma botija destas. E aliás, mesmo que estejam a planear estar só na linha das árvores, ou seja, estar só em zona de floresta, neste tipo de climas eu aconselho-vos a transportarem isto. Porquê? Porque nem sempre, como eu disse, é garantido que vocês consigam fazer um fogo. E vão o quê? Vão ficar sem comer, vão ficar sem derreter neve para obter água, ou seja, vão ficar sem comida, sem hidratação. Não. É importante terem isto, pelo menos, como backup, mesmo que estejam sempre na linha das árvores, mesmo que estejam sempre na floresta. Ora, dito isto, também é importante, por outro lado, que vocês, tendo isto, sempre que conseguirem fazer um fogo normal, uma fogueira, portanto com troncos de árvores, etc., façam uma fogueira para derreter neve e gelo, para cozinhar, para o que vocês quiserem, de forma a pouparem isto. Ou seja, quanto mais vocês fizerem fogueiras, mais poupam este recurso para quando realmente precisarem. Esta é a minha quinta lição para vocês. É muito importante. E porquê? Já não tenho aqui outra. Porquê? Porque eu em 5 dias, 4 noites, 5 dias, gastei completamente 2 destas. Felizmente, eu trazia 2 destas. Mesmo fazendo fogueiras em algumas refeições e fazendo fogueiras em algumas situações para derreter neve e obter água. Mesmo não usando isto todas as vezes, ou em todas as ocasiões, mesmo assim gastei 2 botijas destas completas. Ou seja, dá uma por cada 2 dias. Isto é só para vocês verem a quantidade de neve que tem que se derreter para termos hidratação. Okay? Porque a maior parte das vezes a água não está em estado líquido. Okay? E depois derreter neve para quê? Derreter neve para obter água para bebermos, para obter água para cozinharmos, para obter água para encher o cantil de água a ferver, para utilizar como botija de água quente no saco de cama à noite, para a nossa higiene, ou seja, é muita água que vamos ter que obter através de derreter neve ou gelo. Portanto, atenção a isto. E obviamente que esta é apropriada para este tipo de climas. Até 29 graus negativos. Estão a ver? Sexta lição, obviamente, como eu já referi noutros vídeos e volto a relembrar, sexta lição, tragam uma porcaria de um cantil ou aço inoxidável ou titânio. Para quê? Para poder ir ao fogo, para vocês não só desinfetarem a água, mas principalmente neste tipo de climas, para vocês poderem pôr a água a ferver antes de se irem deitar e depois deixarem arrefecer um bocadinho, taparem e meterem o cantil ainda a escaldar dentro do saco de cama para vos aquecer os pés e aquecer o interior do saco de cama e manter-vos quentes durante a noite, maximizando o limite de temperatura para o qual o vosso saco de cama serve. Sétima lição aprendida. Sempre que passarem por recursos durante o vosso trilho, mesmo que vocês não estejam a pensar parar naquele sítio e estejam a pensar percorrer ainda muitos quilómetros durante o dia, sempre que passarem por recurso, recolham. Seja a sandália natural, como me viram fazer, porque depois mais tarde no sítio onde vocês vão parar pode não haver a sandália natural disponível, nada vos garante que exista, e a mesma coisa com a água. Se vocês passarem na vossa jornada por um ribeiro ou um riacho que tenha água no estado líquido, vocês recolham-na. Mesmo que o vosso cantil, por exemplo, tenha o cantil ainda só gastaram um disto de água, ou seja, tem o cantil quase todo cheio, mas só falta um bocadinho, só gastaram um bocadinho, mesmo que esteja quase todo cheio, encham-no outra vez. Não desperdicem aquele recurso, porque mais à frente pode não haver água no estado líquido e vão ter que estar a gastar mais gás
mais recurso precioso que vocês têm, que é a botija de gás. Portanto, recolham-na sem encontrar em estado líquido, mesmo que ainda tenham muita água. Terem sempre, durante o vosso percurso, a mentalidade aberta, não só para as paisagens bonitas, mas para os recursos que vocês podem passar, pelos quais vocês podem passar e mais tarde à frente podem não ter. Principalmente no que toca a fogo e à água. Oitava lição aprendida. Neste tipo de ambientes e neste tipo de cenários, principalmente tratando-se de uma jornada multidias, o peso que vocês carregam é crítico. E isto tem a ver principalmente com 3 fatores. Em primeiro lugar, andar em neve profunda, mesmo utilizando raquetes de neve, que não nos deixa afundar tanto, andar em neve profunda vai-vos drenar energia e cansar-vos muito mais, mas mesmo muito mais, do que andar em terreno normal, sem neve. Okay? Portanto, andar em neve profunda cansa muito, muito mais do que em terreno normal. Em segundo lugar, andar em terreno montanhoso, por inerência tem muitas descidas, mas também muitas subidas e muito terreno irregular e íngreme, também vos vai cansar muito mais, desgastar-vos muito mais, e depois andar a grandes altitudes, por exemplo, a 2500, 2600 metros ou acima, andar a altitudes, portanto, maiores a que estamos habituados, vai ter o efeito de nos cansar também ainda mais devido ao oxigênio ser mais rarefeito, existir menos oxigênio. Portanto, estes 3 fatores, andar na neve, andar em montanha e andar em altitude, vai tudo desgastar-nos e drenar-nos energia de forma muito mais rápida do que em atividades normais, em ambientes, digamos, entre aspas, normais. E por isso mesmo é que o peso é crítico. Ora, isto quer dizer o quê? Quer dizer que devemos tentar, neste tipo de ambientes, carregar o menos peso possível, ou seja, irmos o mais leve que conseguirmos. Mas, por outro lado, ao estarmos num ambiente de neve, muito frio e inverno, vai-nos fazer carregar mais material do que noutro tipo de climas e noutro tipo de estações do ano. Ou seja, há aqui um antagonismo entre precisamos de carregar o menos peso possível, mas ao mesmo tempo temos que carregar mais peso do que nas outras estações do ano. Porquê? Porque vão ter que carregar provavelmente mais roupa, mais camadas, para se isolarem do frio. Essas camadas e essa roupa provavelmente vai ser mais pesada e mais volumosa do que roupa para outras estações do ano. Vão ter que carregar material específico, como por exemplo uma pá. Para mim, eu já falei sobre isto, tenho um vídeo sobre a pá, para mim é um material tão crítico como um kit de fogo. Vão ter que eventualmente transportar botas para a neve, vão ter que, por exemplo, transportar raquetes de neve, se querem realmente andar pelo meio da montanha e a explorar, em vez de andar só por estrada, se quiserem mesmo explorar e andar pelas encostas, para andar em neve profunda vão ter que usar raquetes de neve, ou seja, mais peso adicionado. O vosso sistema de abrigo ou o vosso sistema de dormida vai ser mais pesado do que, por exemplo, no verão. Vão ter que ter um saco de cama mais robusto, que vos isole mais, provavelmente mais pesado do que, por exemplo, para o verão, que basta um saco de cama pequenino. E por isso isto leva-nos aqui. Devem, em primeiro lugar, escolher criteriosamente e com rigor apenas aquilo que é essencial e que vocês precisam para vos manter neste tipo de climas em autossuficiência e para o vosso conforto, estritamente só o necessário, em primeiro lugar, e deixar o que é supérfluo, aquilo que não, se calhar não tem tanta importância, deixar completamente de lado. Esta é a primeira coisa a fazer. E a segunda coisa a fazer é, dentro do que realmente é importante e que vocês não podem prescindir e que têm que transportar, escolher ao comprarem aquilo que é mais leve. Okay? Existem materiais, existem itens com diferentes materiais, com diferentes construções que vão ser mais leves ou pesados consoante aquilo de que forem feitos. Por exemplo, porque é que eu escolhi esta pá da Decathlon que pesa 500 gramas, meio quilo, em vez de uma pá militar? A pá militar tem tantas vantagens quanto esta e ainda tem mais 2 ou 3 funções que esta não tem. Tem, por exemplo, normalmente aqui de lado, como eu disse no vídeo sobre a pá, tem uma aresta afiada como se fosse um machado e dá para cortar pequenos troncos. Como é que eu ia dizer? As funções mais importantes e realmente vitais numa emergência, num cenário destes, esta pá serve perfeitamente. E esta pá pesa meio quilo. Uma pá militar, por exemplo, pesa o dobro ou mais do dobro. Pesa 1 kg ou mais de 1 kg. Portanto, lá está aqui a mentalidade de escolher, dentro do mesmo artigo, escolher aquele que realmente faz falta e é mais leve. A mesma coisa com o nosso kit de cozinha, por exemplo. Vocês podem ter um tacho em aço inoxidável e um cantil em aço inoxidável, mas se em vez de ser em aço inoxidável for em titânio, exatamente o mesmo formato de cantil, o mesmo tipo de cantil, o mesmo tipo de tacho em titânio,
vai ser se calhar metade do peso ou menos de metade do peso do que se fosse aço inoxidável. E fazem exatamente as mesmas funções, fervem e desinfetam a água, cozinham, derretem gelo. Pá, tudo o que o aço inoxidável faz, o titânio faz, mas é muito mais leve. Okay? Pá, aí metade do peso ou menos metade do peso. Mas ao mesmo tempo vai ser mais caro. Tem que ter isso em atenção, vai ser bem mais caro do que em aço inoxidável. Mas lá está. Ao escolherem, dentro do mesmo artigo, tentem escolher coisas em materiais mais leves. E por isso é que o meu kit, de antes, o meu kit de cozinha era em aço inoxidável. Quando eu comecei a explorar mais este tipo de terrenos e de ambientes, comecei a trocar e substituí-lo por titânio. Mesma coisa, sacos-cama. Vocês podem ter 2 sacos-cama para a mesma temperatura de conforto, por exemplo, 2 sacos-cama para 15 graus negativos. Se um deles for feito de penas e penugem, vai ser muito mais leve e muito mais compacto e pequeno do que um de enchimento de fibras sintéticas. Ambos servem para 15 graus negativos, ou 20 graus negativos, ou o que for. Mesma temperatura, mas um é muito mais leve e compacto do que o outro. Se calhar metade do peso. Obviamente, o que é mais leve, ou o que hoje em dia chama ultra leve, vai ser mais caro também. Mas é uma forma de escolherem, se puderem comprar, esse tipo de material para reduzir aqueles itens que realmente vocês não podem prescindir, tentar reduzir o peso que eles significam. Mesma coisa, para que é que eu preciso, por exemplo, de um garfo e de uma colher, se eu posso ter um spork? Consigo ter, desta forma, num só item, a função de 2. E, portanto, como começam um, é metade do peso. Se for em titânio em vez de aço inoxidável, melhor ainda. Portanto, dentro do que realmente precisam, tentar escolher o que é mais leve, não descurando a parte da robustez do material e da qualidade do material. Material, por exemplo, que eu prescindiria se fosse hoje em dia, para esta jornada. Material que se fosse, por exemplo, há 5 ou 6 dias atrás, quando eu estava a colocar na mochila, tinha ficado em casa em vez de trazer, por exemplo, máquina do café. Sim, eu adoro tomar um café quentinho no meio de uma encosta gelada da montanha, a apreciar uma paisagem espetacular, fenomenal ali, beber um café quentinho, adoro. A máquina é pequena, mas acho que passava bem 4 ou 5 dias sem tomar o café, apesar de gostar de café, passava 4 ou 5 dias sem tomar café e era menos esse peso que carregava. Acho que não justificou trazer esse peso. Se fosse, por exemplo, apenas, por exemplo, uma caminhada de um dia ou 2 e, por exemplo, passar uma noite ou 2, pá, se calhar sim. Uma caminhada multi-dias, com 4 ou 5 noites dormidas e muito terreno caminhado, não, se fosse hoje em dia não trazia, da mesma maneira não trazia aquele candeeirozinho com a velinha. Sim, dá um ambiente muito romântico e muito acolhedor à noite, antes da gente se deitar, acender a velinha e pôr ali no nosso abrigo ou no nosso sistema de dormida e estar ali a olhar para as estrelas e não sei o quê. Sim, eu adoro, mas acho que é peso desnecessário. Eu trouxe, se fosse hoje em dia, por exemplo, já não trazia. É peso desnecessário para uma viagem, para uma jornada de 4 ou 5 dias, ou 6, ou o que for. E quanto mais rápido vocês descansarem e se desgastarem, mais propensos estão para cometerem acidentes. Mais propensa é a situação, quanto mais cansados estamos, mais propensa é a situação para acontecerem acidentes devido a nós já não estarmos a pensar como deve ser, a já estarmos com os movimentos um bocado bambos, com as pernas cansadas, etc. É propício a que aconteçam com mais facilidade ou probabilidade acidentes, e isso acontecendo, mais depressa, se acontecer um acidente, nos leva a uma situação de sobrevivência. Da mesma forma, por exemplo, a comida. Sim, eu trouxe bifes, acabei por não os comer porque tive de partilhar com a minha cadela, mas trouxe bifes, trouxe ovos, 4 ovos para estrelar, trouxe, por exemplo, salsichas, e depois trouxe uma série de comida desidratada. E trouxe, por exemplo, Benek, arroz para acompanhar com as salsichas. Soube-me bem, soube. Se fosse hoje em dia, sendo uma viagem de vários dias, tinha apenas trazido comida desidratada, que é muito mais leve e poupava esse peso. Portanto, fica aqui esta lição do peso. 9ª lição aprendida. No que toca às luvas, para mim, neste momento, e fruto das várias experiências que já tive nestes cenários, para mim, qualquer tipo de luvas, seja daquelas normais de 5 dedos, ou seja, destas aqui, que apenas têm um sítio para vocês enfiarem o polegar e depois o resto dos dedos ficam aqui dentro juntos uns aos outros, mas portanto não tem dedos, o resto dos dedos enfiam-se todos aqui, sejam destas ou daquelas de dedos normais, para mim, só se forem impermeáveis. Pá,
Há aquelas luvas de lã, há aquelas luvas sintéticas, há aquelas luvas polares, muito quentinhas e não sei o quê. Sim, são muito quentinhas. Se for para sair, parar o carro à beira da estrada, sair, tirar umas fotografias, passear 10 minutos e não sei o quê, e coisa estar ali, mas não interagem praticamente com a neve. Se vocês vão estar em autonomia vários dias, a fazer várias tarefas, a caminhar, etc., vocês vão ter que obrigatoriamente interagir com a neve, para derreter e ter água. Vão cair várias vezes, eu caí várias vezes, vão escorregar e ter várias quedas, vão com as mãos ao chão, vão com a roupa ao chão. A neve, com o tempo, com o contacto, acaba por começar a tornar o tecido úmido e inclusivamente molhado. E uma vez molhado, o que acontece é que depois, com as temperaturas negativas, principalmente se as temperaturas lá está, com as temperaturas negativas, principalmente quando começar a anoitecer ou a entardecer e o dia a prolongar-se, o que vai acontecer é que elas, se estão molhadas, vão congelar. Independentemente se os vossos dedos estão lá dentro ou não. Okay? Vão congelar e vocês vão ficar com os dedos gelados. E inclusivamente depois, mesmo que depois as tirem, já não as conseguem voltar porque elas estão congeladas, já nem dá para lá enfiarem os dedos. Esqueçam. Luvas que não sejam impermeáveis, bola. Zero. Aliás, eu até faço a abrangência para a vossa roupa, a vossa camada exterior. Ok? Para mim, neste momento, para ir para este tipo de climas de neve, a vossa roupa vai entrar em contato com a neve. Para mim, como eu costumo, lá está, para mim, não existe algodão. Roupa que tenha alguma porcentagem de algodão não existe, porque, como se costuma dizer, in winter cotton kills, no inverno o algodão mata, porque roupa de algodão, o algodão vai absorver, mesmo a umidade que existe no ar, nem precisa de entrar em contacto com a neve, mesmo a umidade que existe no ar, o algodão vai absorver essa umidade e vai-vos gelar o corpo, levando-vos muito mais rápido à hipotermia. Okay? Portanto, roupa de algodão, obviamente, está excluída, como eu estou farto de dizer. Esqueçam calças de ganga, esqueçam t-shirts, esqueçam camisas de flanela, esqueçam sweatshirts. Tudo isso, a maior parte das vezes, é feito com alguma porcentagem de algodão, se não, muitas vezes, 100% de algodão. Esqueçam, vai-vos gelar o corpo. Por isso é que quando andam de calças de ganga neste tipo de climas, ficam com as pernas geladas, mesmo que as calças não tenham tocado na neve. Okay? Portanto, como eu estou a farto de dizer, inverno é roupa das duas uma, ou de lã, e se for 100% de lã melhor ainda, ou uma mistura de lã com sintético, ou sintética. Portanto, lã ou sintético, ou uma mistura das duas. E isto eu estou a falar das camadas interiores. Mas as camadas a camada exterior, que vai no topo de todas essas, para mim, tal como eu falei das luvas, tem que ser impermeável. Prova d'água, ok? Calças de ski, e estas que eu tenho não são um bom exemplo disso, ok? Estas não são de ski. As calças que vocês me viram no vídeo, as calças que me viram nesta série de vídeos sobre a minha aventura destes 5 dias e destas 4 noites, essas sim eram de ski e são formidáveis. Essas eram de ski. Estas agora que eu estou a fazer este vídeo de seguimento já não são de ski. Mas, por exemplo, se eu fosse mesmo para andar aqui no meio da neve a fazer atividades, isto é péssimo, okay? Porque não é impermeável. E não sendo impermeável, eu caio, entro em contacto com a neve. Se entro em contacto com a neve vai-me molhar as calças. Da mesma forma, o casaco. Neste momento não tenho nenhum casaco. Casaco, para mim, para além de ser quente, para manter a vossa temperatura corporal, tem que ser impermeável. Calçado, igual. Luvas, igual. Para mim, todas as camadas exteriores têm que ser impermeáveis. As interiores, não, porque as interiores são as que fornecem, no fundo, o isolamento e aprisionam o ar quente gerado pelo vosso corpo e mantém a temperatura corporal. São as camadas interiores, mas a camada exterior é a que vos protege dos elementos e vos impede de ficar molhados. Essa exterior tem que ser impermeável. 10ª lição tem a ver com as minhas botas. Estas são umas Sorel Caribou, acho que é o modelo, uma Sorel que tem um forro interior, portanto não sei se vocês conseguem ter aí a percepção. Este forro é uma mistura de lã, acho que é para aí 60 ou 70% de lã com sintético, portanto o forro é bom, é muito bom e é quentinho, e por fora é cabedal, que antes era impermeável. O problema é que o cabedal, se não for tratado, ou mesmo que seja tratado, digamos assim, mesmo que seja tratado e impermeabilizado, se estiverem em contacto com a neve durante muitos dias seguidos, sempre com os pés enterrados na neve,
ele vai acabar por ensopar. E isso foi o que aconteceu. Okay? Eu gosto, quando se trata de botas de inverno, gosto muito que elas tenham um forro que dê para tirar. Porque em caso de entrar água, por exemplo, para dentro das vossas botas, por alguma razão, as vossas botas ficarem molhadas no interior, incluindo o forro, se o forro ficar molhado, ao ser removível é muito mais fácil. Vocês removem o forro, por exemplo, fazem uma fogueira, colocam aquilo espetado num pau, assim, com os paus espetados no chão, com os forros, os dois forros nas pontas dos paus, ao pé da fogueira, e com o calor da fogueira facilmente conseguem secar o forro muito mais facilmente do que se o forro não desse para tirar, do que se estivesse dentro da bota e vocês tivessem que pôr as botas a secar com o forro lá dentro. Okay? Por isso é que eu gosto bastante de botas de inverno em que o forro dê para tirar. Mas estas botas eram muito boas e muito fixe, mas eu reparei que agora nesta jornada eram fixe para passar um dia, 2, mas nesta jornada que eu tive vários dias, 5 dias pelo menos, com os pés quase constantemente, à exceção enquanto dormia, enquanto dormia, tive os pés constantemente enterrados na neve. Eu notei que no primeiro dia foi bom, no segundo dia foi bom, no terceiro dia foi razoável, nos últimos 2 dias andei com os pés úmidos e já no final do dia até molhados. O cantil com água a ferver que eu utilizo como botija de água quente e coloco dentro do saco de cama antes de ir dormir, e aí as meias rapidamente aqueciam e secavam, ou então também me safou o facto de ter meias extra que pude trocar. Okay? Portanto, estas botas neste momento para mim é para trocar. Provavelmente as próximas que eu vou tentar ter vão ser exatamente com o forro que seja removível, com a maior percentagem de lã possível, mas que não sejam por fora de pele, mas sim de um material talvez sintético e extremamente com um grau bastante elevado de impermeabilidade, aconteça o que acontecer. Portanto, lá está, é o que eu digo. O pessoal não é na teoria, ou não é a falar e a discutir na teoria que estas coisas, se aprendem. Por isso é que se chamam lições aprendidas. É vir para o terreno e coisas que muitas vezes servem para passarmos um dia ou 2, se estendermos o período de autossuficiência para vários dias, deixam de servir, já não servem, entram em falha. 11ª lição: o frio rapidamente drena as vossas baterias. Por isso o que eu aconselho é, mesmo vocês pensem em fazer uma estadia curta, por exemplo, estou a pensar, vou para a montanha, vou para lá um dia, depois durmo, passo lá à noite e depois no dia seguinte regresso a casa. Se uma coisa que só vou passar uma noite ou 2 noites, uma coisa curta, mesmo que estejam a pensar numa coisa curta, tenho o telemóvel carregado, isto chega perfeitamente, mas mesmo que seja uma estadia curta, traga um pequeno power bank, lá está, mais uma vez, o mais leve que vocês conseguirem arranjar, mas com a melhor capacidade para carregar o vosso telemóvel, a vossa luz frontal, se a vossa luz frontal for de bateria, porque às vezes esses 2 dias podem se transformar em mais, pode acontecer uma situação inesperada em que vocês têm que passar mais tempo na montanha do que estavam a contar, e também a bateria não vai durar tanto tempo como vocês pensam, ou como costuma durar normalmente. Por fim, 12ª lição foi: o tempo na montanha muda rapidamente. Se vocês viram, no primeiro dia, quando eu cheguei aqui, estava a nevar com bastante força, e estava um nevoeiro lá em cima que não se via nada. Via-se para aí, 5 ou 10 metros à nossa frente. E depois, para além do nevoeiro, é tudo branco. Ou seja, não há contraste. É importante que vocês, até mais do que uma carta topográfica, quando vêm para este tipo de climas, neste tipo de estação do ano, no inverno, tragam o telemóvel, e mais uma vez é por isso que o telemóvel tem que ter bateria e maneira de ser carregado, lá está, com o powerbank. Tragam o telemóvel com uma aplicação de GPS com o trilho que vocês vão fazer, porque mesmo que a visibilidade seja bastante nula, vocês não vejam quase nada, está tudo cheio de nevoeiro, tudo branco, o GPS, lá está, é por satélite, não vos engana. Se vocês, mas agora para que lado é que é? Viram-se? Ok, estou na direção certa, se é para ali, é para ali. Espera aí, aqui estamos a sair do trilho, não, o trilho é para ali, se é para ali, é para ali. Mesmo que vocês vejam mal o caminho, não se vão perder. E isto é meio caminho andado para não entrarem numa situação de sobrevivência. A pior coisa que vos pode acontecer é, no meio do nevão, no meio do nevoeiro, perderem-se completamente do trilho
e depois deixarem de saber para onde é que estão, deixarem de saber onde é que estão e como é que saem dali. Okay? Portanto, traga uma aplicação no GPS, isso pode-vos salvar a vida numa situação destas. Okay? Oi, espera aí que ainda faltam aqui mais umas quantas lições aprendidas que eu me esqueci. Portanto, só antes de terminar o vídeo. 13ª lição aprendida. No que toca ainda a trazer comida desidratada, em vez de trazer, por exemplo, salsichas para cozinhar, ou carne para cozinhar, ou ovos estrelados, ou arroz para fazer, não tem só a ver com o peso, com o facto da comida desidratada ser mais leve do que outro tipo de comida mais elaborada. Não tem a ver só com o peso, tem a ver também com outra coisa. Tem a ver com... Aliás, duas coisas. Tem a ver com duas coisas. Tem a ver com, em primeiro lugar, se só trouxermos, por exemplo, comida desidratada para este tipo de climas, em vez de fazermos comida mais elaborada, em primeiro lugar, provavelmente só precisávamos trazer esta caneca. Serve perfeitamente para ferver água ou melhor ainda, aquecer água e colocar dentro daqueles pacotes para a comida se reidratar e acabar o seu processo portanto, o seu processo de cozedura. É isso que a água a ferver vai fazer. Portanto, em primeiro lugar, só vamos precisar disto, e provavelmente vamos poder dispensar o tacho e a frigideira que nós trouxemos, ou seja, é logo menos um tacho e uma frigideira, logo menos peso, só precisamos daquilo. E depois, para além disso, podemos poupar o nosso combustível da botija. Porquê? Porque só precisamos de aquecer a água até ela começar a ferver, só precisamos de chegar ao ponto da água ferver para a colocar dentro dos sacos de água, dos sacos de comida desidratada para ela acabar de cozinhar e para reidratar. Ao passo que, se fizerem comida mais complexa, como fazer arroz, têm que esperar que a água comece a ferver e depois de ela estar a ferver, colocam o arroz e ainda vão estar para aí quase mais 10 minutos com o arroz a cozinhar dentro da água a ferver, ou seja, estão a gastar mais combustível. Ok? Portanto, é 13ª lição aprendida. Preferencialmente tragam comida desidratada só para este tipo de climas. E ainda uma 14ª lição aprendida, enquanto já estou a fazer outro vídeo aqui diferente para o meu canal, mas lembrei-me que me tinha esquecido desta. Uma 14ª lição aprendida é conveniente e aconselhável vocês, mesmo que tenham um bom saco de cama, durante a noite para dormir, ou inclusivamente quando param para passar a noite, param no sítio do acampamento e, portanto, a vossa atividade abranda, é aconselhável vestirem 2 pares de meias grossas de lã, por exemplo, 2 meias térmicas ou 2 meias de lã, portanto, 2 pares, um por cima do outro. Mas, durante o dia, enquanto estão em atividade, não é aconselhável terem-nos, falo por experiência própria, durante o dia, por exemplo, depois de desmontarem acampamento, fazerem o vosso pequeno almoço, etc., e estarem prontos para arrancar para o novo dia, para a nova jornada, o que vocês devem fazer é retirar um desses pares de meias e ficar só com um par. Okay? Porquê? Porque durante o dia, ao caminhar e fazer a atividade, os vossos pés vão aquecer e, por experiência própria, se mantiverem os 2 pares de meias calçados com que dormiram à noite, o que vai acontecer é que os vossos pés vão aquecer tanto, especialmente também se tiverem umas boas botas, que vão transpirar dos pés e quando chegarem ao final do dia vão ter os pés e as meias úmidas ou molhadas. Aconteceu-me ficar também um bocado com as meias molhadas, também devido a ter 2 pares de meias e ter suado dos pés. Portanto, durante o dia, um par de meias, se tiver umas boas botas, um bom par de meias grossas de lã é suficiente. Quando pararem para acampar, aí sim podem vestir um segundo par de meias por cima do primeiro, que é o aconselhável, pelo menos na minha opinião. 15ª lição aprendida. Vocês, se viram a série de vídeos que eu fiz acerca da minha jornada, há uma coisa que devem ter reparado, é que há um item bastante importante que teve várias utilizações nesta jornada. Foi o que eu chamo, não, o que o Dave Canterbury chama, e eu também por inerência chamo, que é o chamado pedaço de corda utilitária. Que no fundo, e eu já falei sobre isto noutros vídeos, no fundo é
um pedaço de corda com cerca de 2 metros, 2 metros e pouco. Vocês viram que este pedaço teve várias utilizações. E no clima destes, por exemplo, uma dessas utilizações foi transportar lenha. Vocês, se quiserem um fogo para se aquecerem ou para cozinharem uma comida mais elaborada, e não só, e para derreter neve e gelo, vocês vão precisar de muita lenha. E para isso, a forma mais simples de transportar, em vez de ser nos braços, vocês só conseguem transportar uma quantidade limitada e por isso vão ter que ir lá várias vezes. Em vez de o fazerem dessa forma, é, por exemplo, como eu fiz, utilizando um pedaço destes de corda utilitária, amarram todos os pedaços, todos os troncos, passam esta corda à volta do conjunto de todos os troncos, amarram e transportam com vocês. Se for preciso, transportam só com uma mão, uma boa quantidade, e ainda podem transportar debaixo do outro braço outra boa quantidade, ou nos braços outra quantidade, enquanto aquela vai ali pendurada, transportada nesta corda utilitária. Portanto, é uma mais-valia, e esta é a 15ª lição aprendida, é terem este tipo de corda utilitária. Serve para, como viram, transportar lenha em maior quantidade, serve para aceder a sítios onde há água líquida, mas pode ser difícil lá chegar, e pode ser perigoso lá chegar. Portanto, com isto conseguem baixar o vosso tacho, ou inclusivamente o vosso cantil, ou o que for, até onde há água e recolherem, como eu fiz. Portanto, outra utilização. Podem utilizar isto como cinto, se o vosso cinto se partir. Podem utilizar isto como um garrote improvisado para estancar uma grande hemorragia. Podem utilizar isto para construir um tripé e o resto que sobra, para utilizar o resto da corda que sobra para pendurar um tacho ao fogo. Eu utilizei isto como a minha cadela perdeu a trela dela na montanha. Eu depois tive que utilizar isto como trela em certos sítios onde era preciso andar à trela. É das coisas mais utilitárias que existem, é este tipo de corda. Para além do pedaço que eu trago numa bolsa, ainda transporto 1, 2, 3, 4 pedaços de corda, chamada corda utilitária. Isto é paracorte, mas os pedaços é que são utilitários, digamos assim, 4 para as tarefas mais importantes que eu possa ter. E assim sei que estes pedaços têm sempre 2 metros, 2 metros, 2 metros e pouco, serve, que é aquele tamanho ideal para a maior parte das tarefas. Se for menos do que isso, for, por exemplo, só 1 metro, serve para algumas tarefas, mas não serve para outras. Se calhar para chegar a um sítio mais fundo para recolher água com um tacho, já não serve, já não é o suficiente. Ou para servir de cinto, se calhar já não é o suficiente. Serve para fazer um tripé, mas não serve para recolher água. Portanto, este tamanho, e se for mais do que isso, torna-se, por exemplo, 3 metros é demasiado. Portanto, este 2 metros é aquele tamanho que funciona para a maior parte das tarefas, e assim evito estar a cortar corda da minha corda de emergência, que é esta, que eu tenho aqui cerca de 10 metros de paracorda. Esta é que é a minha corda de emergência, se eu precisar para uma tarefa fora do normal, onde precise de mais comprimento do que 2 metros. Portanto, uma tarefa que precise de mais comprimento de corda, tenho esta corda de emergência e ainda um roll bank line, que é o tipo de corda que também serve de corda de emergência. Então quis deixar aqui mais esta lição aprendida. Não é aprendida porque é transversal a vários climas, mas uma lição relembrada, que neste clima também tem bastante importância. Terem pedaços já pré-preparados, chamados pedaços utilitários de corda. Calma, ainda há mais uma. Isto é assim, à medida que me vou aproximando do final do vídeo, lembro-me de mais uma lição que aprendi. E então, 16ª lição aprendida. Normalmente, se tiverem um bom saco de cama, mesmo em temperaturas muito negativas, convém dormirem descalços, ou seja, tirarem as botas e dormirem com os pés dentro do saco de cama, porque eles vão tirar partido daquele espaço que existe dentro do saco de cama que prende o ar aquecido, ou seja, que aquele espaço que existe dentro do saco de cama e que vai reter aquele ar quente, os pés vão tirar partido disso e vão aquecer. Se estivessem enfiados no saco de cama mesmo com botas calçadas ia ser pior, porque os pés estão restringidos pelas botas e mais dificilmente aquecem. Não tem tanto espaço de ar quente à volta. E então, sendo assim, as botas vão ficar de fora. O que vai acontecer, inevitavelmente, a temperaturas muito negativas, mesmo que estejam a dormir numa tenda, é que de manhã as botas estão congeladas. Ora, estando congeladas, vão ser muito difíceis de enfiar nos pés. Bastante difíceis. Por isso, o que eu aconselho, 16ª lição aprendida, é, quando descalçarem as botas à noite, abram os cordões totalmente, até abaixo,
folguem a bota, para ela ficar folgada, aberta, que é para de manhã, quando ela estiver rija que nem um pedaço de madeira ali congelada, pelo menos está aberta e vocês com facilidade enfiam os pés lá dentro. Porque senão, já me aconteceu, isto é por experiência própria, estar mais de 5 minutos a tentar enfiar o pé a grande custo e a doer-me o pé porque não o conseguia enfiar dentro da bota, que a bota estava congelada. Depois de enfiarem os pés dentro das botas e andarem um bocadinho ali a fazer tarefas, rapidamente a bota aquece e fica maleável e já não há problema nenhum. Lição extra de bónus. Se forem fazer este tipo de atividades com o vosso amigo de 4 patas, não façam como eu e não metam toda a sua comida num colete ou num peitoral de transporte, porque corre o risco de vos acontecer como me aconteceu e no segundo dia o vosso amigo de 4 patas perder o peitoral e, portanto, por conseguinte, perder toda a sua comida. Mais vale porem metade da comida nesse peitoral para aliviar um bocadinho a vossa carga e o vosso cão levar parte da comida dele, mas a outra metade o levarem com vocês para terem ali algum seguro e, como se costuma dizer, não meterem os ovos todos no mesmo cesto. E o que eu faria era ir dando a comida que está no peitoral dele e quando esse peitoral tivesse a ficar vazio, aí transferia a outra metade da comida que está na minha mochila para o peitoral. Ou seja, tenha sempre ali uma reserva disponível caso alguma coisa aconteça. E pronto, malta, é isto. Foram estas as lições aprendidas nesta jornada épica de 5 dias e 4 noites, aqui nos Alpes Suíços, no meio da montanha, muitas vezes acima da linha das árvores. Espero sinceramente que tenham gostado e aprendido também alguma coisa. Espero que este vídeo vos seja útil. Obrigado pelos vossos comentários, pelo vosso apoio. Subscrevam o canal se ainda não o fizeram. E, malta, a gente continua aqui fortes nos vídeos. Já sabem, eu sou o Pedro, praticante de Bushcraft e técnicas de sobrevivência. Vemo-nos no próximo.